Em 2018, A Maldição da Residência Hill surgiu e surpreendeu todo mundo, sendo uma das melhores séries daquele ano e até hoje em dia uma das melhores séries dentro da Netflix. 2 anos depois temos A Maldição da Mansão Bly, que eu acho que pelo menos tinha uma expectativa muito grande para as pessoas de ser tão boa quanto a Residência Hill foi. A questão é, será que ela é tão boa assim ou será que ela decepciona no meio do caminho? O vídeo de hoje é para responder isso. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Eu vou falar sobre a Mansão Bly, mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, cogita assinar o canal e se você curtiu o vídeo, deixa o like que eu agradeço de coração. A trama começa quando Dani Clayton, uma professora americana, se muda para a Inglaterra e é contratada para trabalhar na Mansão Bly e cuidar das crianças Miles e Flora, que perderam os pais recentemente e desde então nunca mais foram os mesmos. Uma das primeiras coisas que eu acho que é importante ressaltar é que Mansão Bly não é Residência Hill. Por mais que elas pertençam a uma mesma série antológica e dá pra sentir elementos em comum entre as duas que fazem sentido delas serem pertencentes a uma mesma unidade, por assim dizer, tipo o que é American Horror Story, que cada temporada conta uma história em particular, mas todas meio que pertencem a um grande guarda-chuva, que é justamente o que a Netflix está fazendo com A Maldição. Tivemos a da Residência Hill, agora estamos tendo da Mansão Bly, e eu acho que é bem possível ter outras histórias sendo contadas com esse título de A Maldição. Só que, como eu disse, por mais que tenham elementos em comum, a Mansão Bly vai por um caminho muito particular, que não necessariamente é o mesmo de A Residência Hill. E por conta disso, eu sinto que pode decepcionar algumas pessoas. Mas eu vou continuar falando sobre a Mansão Bly para te convencer de que ela é tão boa ou até mais do que a Residência Hill. Mas se a Residência Hill se focava no drama familiar para contar uma história sobre traumas que acompanham os personagens desde a infância durante toda a vida, para todos os efeitos, a Mansão Bly é sobretudo uma história sobre o amor. Por incrível que pareça. I know what loss is. Your parents loved you so much. In a way, they'll always be here. E se relações familiares podem ser assustadoras e causar traumas que assombram por toda a vida, relacionamentos amorosos também seguem por um caminho extremamente parecido. E dentro da narrativa de Mansão Bly, a gente acompanha isso nas mais diferentes formas. A gente vai ver sobre o amor proibido, o amor omitido que a pessoa guarda pra si, vai falar sobre um amor que é tóxico, o amor que é opressivo, sobre o amor que a pessoa nem sabe que ela está sentindo ainda direito. Tem várias facetas diferentes e como que isso afeta os personagens que ali residem nas mais diferentes formas também. Inclusive, em termos de personagens, de uma forma geral, a gente tem um elenco diminuto se levado em consideração, em comparação com a Residência Hill, mas eu acho que todos são muito interessantes porque a gente tem tempo para conhecer cada um deles melhor, conhecer de onde eles vieram, e é uma série que, assim como a Residência Hill fazia, acompanha muito o passado para dialogar com o presente. Todos os episódios seguem por um caminho muito nesse estilo, e eu acho que isso apenas serve para agregar mais para cada um dos personagens que a gente está acompanhando e principalmente gerar essa empatia da gente com eles e ficar tenso e ficar com medo de alguma coisa acontecendo com eles. E trazendo a questão do medo em si para dentro da Mansão Bly, eu tendo a dizer que se eu já não achava a Residência Hill tão assustadora assim, eu acho que a Mansão Bly é menos assustadora ainda, levando em conta os tropos principais do que é algo de terror. Eu acho que quanto ambientação, ele consegue fazer isso muito bem, e também quanto personagens, tipo, a gente pega as crianças, que são elementos de filmes de terror, que são muito consagrados já, eu acho que dentro da Mansão Bly eles conseguem fazer isso muito bem. As crianças são bizarras de um jeito incômodo, você fica com essa constante sensação de incômodo, conforme você está assistindo a série, de que algo não está certo envolvendo essas crianças. E os atores mirins, eles mandam muito bem dentro desse sentido. Mas de uma forma geral, do terror per si, eu acho que isso talvez decepcione as pessoas, porque Mansão Bly, como eu disse, é muito mais uma história de amor do que necessariamente uma história de terror. A estrutura do passado conversando com o presente, conforme a história vai sendo contada, que é proveniente da Residência Hill, aqui também se faz presente,
mas de uma forma um pouco diferente. Isso é até bizarro porque até o quarto episódio, quando eu tava assistindo, eu tava muito... Tá, eu tô achando normal, mas não tem nada de tão atrativo nesse sentido. Só que do quinto em diante, as coisas engatam de uma forma muito instigante, você fica capturado pra querer assistir um episódio atrás do outro, e as revelações e as informações que vão sendo dadas a partir do quinto episódio pra frente, faz com que você olhe pra até o quarto episódio, do primeiro ao quarto, de uma forma diferente, que eu acho isso muito bacana, que a Mansão Bly acaba fazendo. E se na Residência Hill a gente tinha o episódio do plano sequência do passado com o presente, que era de explodir cabeças, em Mansão Bly não necessariamente a gente vai ter exatamente a mesma coisa, mas eu acho que eles encontram uma forma de também serem diferentes naquela coisa que eles estão fazendo, e eu acho que acaba sendo muito bacana. Mas é uma coisa que eu só vou deixar jogada por cima o que é, mas eu não vou falar nada sobre isso para vocês ficarem surpresos quando vocês forem assistir. O elenco como um todo é muito bom e traz de volta alguns atores que a gente já viu trabalhando com Mike Flanagan, que é o showrunner, o criador da Maldição, aqui novamente. Se eles estavam na Residência Hill como certos personagens, eles voltam aqui na Mansão Bly como outros. O Henry Thomas, que tá como o tio Wingrave, o Oliver Jackson Cohen como o Peter, que ele é um dos personagens que dá mais pra associar com a figura vilanesca dentro dessa temporada. A Victoria Pedretti, que é o destaque da temporada como a Dani Clanton, que se na Maldição da Residência Hill ela não tinha tanto espaço, aqui ela acaba tendo bem mais pra conseguir atuar. Já a Carla Gugino e a Kate Siegel, elas também retornam, mas é só isso que eu vou falar pra manter a surpresa quando vocês forem ver e saber quem é quem ali dentro dessa temporada. E os novos atores são igualmente bons, como a Tinia Miller, que é a governanta Rena, o Raul Colry, que faz o cozinheiro, que ele muito me lembra o Dev Patel em diversos momentos dessa temporada, ele é um ótimo ator. A Amélia Eve, como a Jamie, pra mim ela é um dos grandes destaques novos dessa temporada, porque ela tem um monólogo incrível. E claro, tem as crianças que são interpretadas pela Amélie Bia e pelo Benjamin Evan. Eles conseguem fazer crianças que alternam entre o bondoso, o inocente, com outros momentos extremamente assustadores. Enfim, eu particularmente amei a Maldição da Mansão Bly pelo fato de que ela pega o que eu achava mais legal dentro da Residência Hill, que era desenvolver o drama dos personagens dentro de um contexto que pode ser até assustador, que é o que ele acaba fazendo, só que no caso focando-se muito mais em histórias de amor e como que isso afeta os personagens e os assombram por toda a vida. Lembra muito um romance gótico bucólico durante toda a temporada. Eu acho que esse é um bom parâmetro para você entender o que é a Maldição da Mansão Bly. E eu acho que pode ser muito decepcionante se você for esperando exatamente o que a Residência Hill foi, porque não é. Mas se você se permitir a uma nova história com uma outra abordagem, mas que mantém elementos que tornaram Residência Hill tão icônico e tão incrível, você provavelmente vai adorar também a Mansão Bly. Eu queria muito que isso acontecesse. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre a Maldição da Mansão Bly. Quando vocês assistirem, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. E agora, me diga se vocês estão empolgados para assistir ou não. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando na bolinha que vai aparecer aqui do ladinho. Se você curtiu o vídeo, cogita deixar o like. Não custa nada, me ajuda bastante. Eu agradeço de coração. E para você ser sempre avisado quando sair um vídeo novo, é só ativar o sininho que aí o YouTube te avisa. Beleza, gente? Até a próxima então.